Onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Essa pergunta atravessa o tempo porque aquele dia não pertence a um país, nem a uma cidade. Ele pertence à memória coletiva da humanidade. Foi uma terça-feira comum, que começou como qualquer outra e terminou diferente de tudo o que o mundo já tinha visto. Não era preciso morar em Nova York, não era preciso ser americano, bastava estar vivo. Milhões de pessoas assistiram em tempo real a história sendo escrita diante dos próprios olhos, sem filtros, sem contexto, sem respostas. O planeta inteiro entendeu ao mesmo tempo que algo havia mudado para sempre. Naquela manhã, enquanto pessoas tomavam café, iam trabalhar ou ligavam seus rádios e televisões, o edifício mais alto de Nova York ardia em chamas. Não era um acidente isolado, não era um erro de navegação. Era o início do maior atentado terrorista da história moderna. Um choque tão grande que o mundo inteiro parou por alguns segundos tentando entender o que estava acontecendo. Essa não é apenas uma história sobre prédios destruídos ou aviões sequestrados. É uma história sobre pessoas. Pessoas comuns, colocadas no centro do caos. 3 delas ajudam a entender a dimensão humana do 11 de setembro. Uma delas planejou tudo. Outra sobreviveu. A terceira morreu salvando desconhecidos. Para compreender aquele dia, é preciso voltar no tempo. Em 26 de fevereiro de 1993, o World Trade Center já havia sido atacado. Uma van carregada com mais de meia tonelada de explosivos detonou no subsolo do complexo. A intenção era derrubar as torres gêmeas. O plano falhou por pouco. A explosão abriu uma cratera de vários andares, deixou mais de 1.000 feridos e matou 6 pessoas. As torres permaneceram de pé, mas a mensagem estava dada. Entre os sobreviventes daquele dia, estava uma mulher chamada Lolita Jackson. Em 1993, ninguém sabia exatamente o que fazer. A fumaça tomou os poços de elevador. Milhares de pessoas desceram escadas no escuro sem saber se caminhavam para a saída ou em direção ao perigo. Crianças ficaram presas. Pessoas jogavam objetos pelas janelas apenas para conseguir respirar. Quando tudo acabou, investigadores encontraram mensagens inquietantes nos pertences dos terroristas. Frases que soariam proféticas anos depois. A próxima vez seria mais precisa. O World Trade Center continuaria sendo alvo. Enquanto o mundo seguia em frente, ignorando o aviso, a ideia da destruição amadurecia na mente de um homem chamado Mohammed Atta. Nascido no Egito, criado sob uma disciplina rígida e isolada, Atta cresceu sem amigos, mas com destaque nos estudos. Inteligente, aplicado e silencioso, ele encontrou na educação uma forma de existir. Ao se mudar para a Alemanha para estudar planejamento urbano, entrou em contato direto com o estilo de vida ocidental. Foi ali que algo se quebrou. Atta passou a enxergar a modernidade como uma ameaça. Arranha-céus para ele não eram apenas prédios, mas símbolos de uma cultura que ele rejeitava. O isolamento virou ressentimento. O ressentimento virou ódio. O ódio encontrou abrigo em grupos extremistas. Quando Osama Bin Laden decidiu transformar discurso em ação, encontrou em Mohammed Atta o perfil ideal. Fluente em inglês, disciplinado, discreto e capaz de passar despercebido pelos sistemas de segurança. Entre 2000 e 2001, Atta viveu legalmente nos Estados Unidos. Frequentou escolas de aviação, obteve visto de longo prazo e enviou dezenas de e-mails para instituições de ensino. Havia alertas, listas, informações compartilhadas entre serviços de inteligência. Nada foi interrompido a tempo. No dia 10 de setembro de 2001, ele foi selecionado aleatoriamente para uma inspeção de segurança mais rigorosa em um aeroporto. Nada foi encontrado. Aquela foi a última chance.
Na manhã seguinte, Mohamed Atta estava sentado na poltrona 8D do voo 11 da American Airlines. Às 8h14, os pilotos deixaram de responder ao controle aéreo. Minutos depois, uma voz com sotaque estrangeiro foi transmitida acidentalmente para fora da cabine, pedindo que os passageiros permanecessem sentados. Era mentira. 12 minutos depois, o avião atingiu em cheio a torre norte do World Trade Center. Todos a bordo morreram sem entender o que estava acontecendo. Centenas de pessoas nos andares superiores ficaram presas, sem qualquer rota de fuga. Poucos minutos antes disso, Lolita Jackson estava no 70º andar da Torre Sul. Agora vice-presidente da Morgan Stanley, ela se preparava para falar em uma reunião. Vinda de origem humilde, criada com auxílio social, havia superado todas as expectativas. Quando a explosão atingiu a torre vizinha, ela reconheceu o som. Já tinha vivido aquilo antes. A diferença é que, depois de 1993, procedimentos haviam sido criados. Treinamentos, simulações, evacuações planejadas. As pessoas sabiam exatamente o que fazer. O responsável por grande parte dessa preparação era Rick Rescorla, diretor de segurança da empresa. Ex-militar, ele coordenou pessoalmente a evacuação de milhares de funcionários. Depois, voltou para ajudar mais pessoas. Nunca saiu vivo do prédio. Lolita desceu dezenas de andares em poucos minutos. Caminhou pelas ruas em choque. Entrou no metrô. Estava dentro do trem quando as torres desmoronaram. Ela havia sobrevivido ao World Trade Center 2 vezes. Enquanto uns fugiam, outros corriam em direção ao desastre. Keith Roma, de 27 anos, começava seu turno na Patrulha do Fogo de Nova York, uma instituição pouco conhecida cuja função não era apagar incêndios, mas proteger patrimônio e auxiliar na evacuação de pessoas. Quando o chamado chegou, ele entendeu imediatamente a gravidade da situação. Keith entrou na Torre Norte várias vezes, salvou dezenas, talvez centenas de pessoas, carregou feridos, ajudou desconhecidos a atravessar cacos de vidro, subiu o máximo que pôde. Na 4ª vez, não voltou. Seu corpo foi encontrado meses depois, ao lado de pessoas que ele tentou resgatar. Keith Roma não aparece na contagem oficial dos bombeiros mortos naquele dia. Para seu pai, o número sempre esteve errado. Às 10h28 da manhã, as Torres Gêmeas desmoronaram completamente. O terror iniciado em 1993 se completava. Ao todo, 2.753 pessoas morreram. O mundo nunca mais foi o mesmo. Vieram guerras, invasões, vigilância constante e uma sensação permanente de insegurança. No mesmo dia, 3 destinos se cruzaram. Um homem escolheu o ódio. Uma mulher escolheu resistir. Um jovem escolheu salvar. 3 origens humildes, 3 possibilidades, 3 finais diferentes. O 11 de setembro pertence a todos nós, porque todos sentimos seu impacto, não importa onde estivéssemos. E agora eu te faço a mesma pergunta. Onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo Fatos Internos.